E aí, pessoal, vamos começando então? Ana, Viviane, tudo Vamos certo? lá. Que bom. Então, boa noite, pessoal. A gente está dando início aqui mais a uma série de lives do Tipo Insights, né? Essa é a segunda que a gente faz no ano. E a gente está nesse momento agora justamente falando sobre construção de valor e a gente trouxe pessoas muito legais para poder compartilhar desse momento aqui com a gente, né? Então, esse é o nosso segundo encontro. Na semana passada, sobre essa conversa de transformando o desperdício em valor, a gente conversou com o Ricardo Dias, né? Hoje a gente está com a Viviane Martins. Oi, Viviane. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo certinho. Na próxima quarta-feira, a gente vai falar com a Ana Fontes. E na quarta-feira seguinte, no dia 9 de dezembro, a gente encerra com a Fiamma Zarif, do Twitter, fechando essa conversa aí sobre várias frentes de construção de valor, né? Então, só para apresentar, a Viviane Martins, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Conversando comigo e com a Ana. A Viviane, ela é CEO da Falcone, consultoria pioneira na introdução de técnicas de gestão no Brasil. Tem como missão transformar as organizações privadas e públicas para a geração de resultados extraordinários. Muito chique essa mini-bi, que contribuam para a construção de uma sociedade melhor. E é a liderança com o impacto da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e representa o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Então, acho que tem muito para agregar aí para a gente, para essa conversa sobre construção de valor, né? Prazer estar aqui com vocês, Lucas, Ana. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui, né, que todos curtam conosco. Boa. Possam aprender, né, Sim. com a gente nessa reflexão. Exato. A gente vai ter um encontro de 1 hora, então a gente vai começar com uma exposição e aí depois vai ser uma conversa entre a Ana Couto, CEO da Ana Couto e da Laje, e a Viviane sobre gestão, construção de valor e por que é importante fechar as torneiras aí do desperdício para a gente poder trazer mais valor para o mundo. E a gente tem 15 minutos reservados no final para perguntas de vocês. Então, mandem perguntas no chat, que a gente está com o nosso time coletando e tentando selecionar algumas, as melhores, o que se destacar para a gente responder e continuar a conversa aqui. E o que ficar sem resposta, a gente tenta retornar em algum momento para poder falar sobre, né? TIP está dentro do nosso ecossistema, né? Que tem a Ana Couto, a agência, a Laje, nossa consultoria de inovação, a plataforma de aprendizagem, que a gente está com a rodada de cursos aí, a gente está fechando a segunda turma no curso de branding, e Tip Insights é a nossa plataforma de conteúdo, onde a gente está compartilhando artigos com vocês, papers e fazendo esses talks também. E ele nasce esse ano, mas já vem de uma ideia já há bastante tempo e com certeza vai ter uma perenidade aí que vocês vão ver que é uma palavra-chave do dia, né? TIP significa transparência e inspiração para pessoas no ponto de virada da humanidade. E para continuar essa conversa agora e dar início ao nosso papo, eu passo a palavra para a Ana Couto, que vai falar por que construção de valor é a nossa praia. Vindo do Rio de Janeiro, vindo de São Paulo, a gente está falando aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar com a Viviane, representando uma empresa tão importante, né, a Falcone, que eu acho que em todos os clientes que a gente passa, a Falcone tem ali um apoio de gestão, e como gestão é uma coisa importante, e como que a gente vem evoluindo também, né, como a Falcone, sobre a ótica de gestão, está evoluindo. E vocês já tiveram um impacto muito grande nesses anos no Brasil, né? Eu acho que vocês trouxeram essa mentalidade de gestão, e gestão pública, gestão privada. E o último encontro foi com o Ricardo, da Ambev, que a gente sabe, né, que o Falcone e o Jorge Paulo Lemann tiveram muitos anos, uma parceria, e devem ter até hoje, de muita proximidade nessa filosofia aí de gestão. E tudo evolui, tudo muda, e a gente vai falar um pouco disso hoje, né? O que a gente está olhando sobre essa evolução de gestão e como é que a gente vai junto estar navegando sobre isso. Então, vamos lá. A gente sempre, no TIP, a gente é não só uma conversa inspiradora, mas também a gente sempre gosta de trazer um ponto de vista para a gente estar olhando e construindo aqui junto com vocês e trazendo algo novo, né? A gente acredita que sem aprendizados novos, a gente fica no mesmo lugar. Então, a pergunta, e a grande pergunta que a gente está trazendo nos nossos encontros, esses 4 da segunda série do ano,
para onde vamos daqui para frente, né? Sendo que todo momento como esse, de um ano como esse, que nos mostrou que o coletivo transforma a realidade e a gente está nesse momento da nova geração de valores. A gente estava falando um pouco no começo, né, Viviane, de como foi interessante a possibilidade que a gente teve com tantas conversas, tantas trocas, tantas oportunidades nesse momento de reach out, né, de falar com pessoas, de se conectar com pessoas e de pensar estrategicamente, de aprender novas maneiras. E um olhar que a gente está trazendo para fechar o ano é o olhar mais otimista para o mundo. E é importante ser otimista porque a gente só consegue imaginar algo melhor quando a gente tem uma visão otimista de que a gente pode fazer algo para melhorar o mundo. E uma coisa que a gente vai falar hoje é um check-in que a gente vai começar, e para quem, primeira vez que está aqui com a gente no nosso Tip Insight, a gente vai fazer uma pergunta para vocês, e aqui que a gente faz o check-in, que quem está aí olhando a gente, ou no YouTube ou aqui, vocês podem colocar o celular aqui no Mente, nesse QR Code, e a gente tem 3 perguntas para você responder para a gente se o mundo está melhorando ou não. Então, o que a gente está vendo nesses últimos anos? E aí depois a gente vai falar um pouco desse resultado, e aí todos podem fazer esse check-in para a gente ver como é que vocês avaliam o mundo num ano, né, como esse. Mas são 3 perguntinhas bem, bem bacanas da gente tirar o termômetro do otimismo de quem está nos assistindo. Isso. E eu estou compartilhando a tela aqui, a apresentação, para ir reunindo as perguntas de todo mundo. As respostas, na verdade. E aí eu vou passando as respostas corretas e passando para o próximo slide. Será que todo mundo já fez o check-in? Eu não sei. 2 pessoas no Mente, 6 pessoas. Dá mais 10 segundos para quem não responder ainda responder. Para dar tempo também do sync do YouTube e do Zoom se acompanharem aí. Então, a pergunta é: como os números de mortes anuais causadas por desastres naturais mudou nos últimos 100 anos? Então... Vamos ver a resposta? Tá mudando a régua aí. Caiu pela mais metade, mais do que duplicou. A resposta correta caiu para menos da metade. Então a gente está vendo, né, milhões de fogos e coisas, e a gente sabe a resposta correta caiu por menos da metade, a morte por desastres naturais. A segunda pergunta é: homens de 30 anos passam em média 10 anos na escola. Quantos anos as mulheres da mesma idade passam na escola? E aqui nós, como 2 mulheres, deveríamos 9 anos, 5, 6 anos. 6 anos, 3 anos. Vamos ver. Quando chegar a 10 respondentes, aí eu pulo o slide. Senão... que a gente está no começo. A gente pode ficar aqui também a noite toda fazendo. Vamos lá ver a resposta correta, então. Esse aqui está precisando de uma dose de otimismo maior. Aí. 9 anos a resposta correta. Começou a virar agora. Virou 9 anos. Então, a gente está a próxima pergunta. Abaixo. Qual a expectativa de vida do mundo hoje? Como média, né? Das pessoas. Das pessoas. O mundo a gente espera que viva por bastante tempo ainda. Depende mundo... da gente mudar algumas coisas, né? Se a gente cuidar bem do mundo, ele vai durar mais, né? Ele vai durar, com certeza. Perenidade é a palavra. Vamos lá. Aqui acho que já tem um repertório compartilhado. Aqui. Esse aqui já está... Resposta correta, 10 anos. Muito bom. Bom. E aí, Ana, você volta com o seu compartilhamento aí? 70 anos. 70 anos. Então, a gente está bem aqui no otimismo da nossa visão aqui. A gente está... Acertamos as 2 de 3? 2 de 3, acho que a gente ficou bem. Então, a gente está construindo o valor, mesmo que a gente não queira ver, porque o que a gente... E vamos ver os sinais, né? Vamos aos sinais.
os usuários, colaboradores e marcas em uma relação pautada pelo propósito. Então, a gente está vendo isso acontecer cada dia mais, e isso está muito relevante, e a gente não fala, né? Eu acho que toda organização está pensando o seu propósito, qual é o seu impacto que tem no mundo. A gente hoje, a micro e pequenas empresas já respondem por 30% do valor adicionado ao PIB brasileiro, então a gente está conseguindo, né, com pequenas e médias empresas, e esse eu acho que é o desafio que a gente vai falar um pouco hoje, a romper a barreira e realmente construir valor, crescer, né, porque toda pessoa que é pequena um dia quer ser grande, como premissa de um negócio. Um número que eu acho bem interessante, que mudou bastante, o número de startups no Brasil triplicou desde 2015, e o Brasil já tem 12 unicórnios, sendo o terceiro do mundo. Obviamente, a gente está falando de China e Estados Unidos, que tem um número muito maior. Porém, dentro de um contexto mundial, a gente está se preparando, e isso é uma movimentação dos últimos 10 anos, né? E a gente está tendo resultados, isso é muito importante e bom de reconhecer. 78% das pequenas e médias empresas de maior crescimento investem em novas tecnologias, então a gente está vendo como é que a tecnologia está engrenando, né, nas nossas organizações. Eu acho que a Viviane vai falar bastante disso, né? E 75% delas declaram disseminar uma cultura aberta para a solução de problemas. E não tem nada mais importante numa organização do que esse mindset de solução, né, de solução de problema. Porque problema é dado, a gente sempre vai ter, né? Nunca vai acabar os problemas. Então, olhar para os fatos positivos é uma estratégia para vencer o medo, né? E esse medo VUCA, e esse ano o medo é uma coisa muito forte, né? E que nos causou muito desconforto. Então, olhar para os fatos e ser otimista é uma premissa importante. E os fatos em si são os melhores antídotos do medo. A primeira coisa para pensar sobre o futuro é saber como estamos no presente. E eu adoro, não sei quem já viu, quem não viu, vale muito a pena ver esse TED, né? Um TED do Hans Holmlin, ou ler o livro dele. Ele é um cara que já morreu, era um médico, inclusive, em que começou a estudar como é que os fatos eram positivos, e que mesmo ele, sabendo que ele fazia apresentações e trazia todos os fatos super positivos, as pessoas ainda saíam de lá achando que o mundo estava pior. E aí ele começou a entender por que isso acontecia com tanta frequência, e que ele, apesar de estar dando tantas notícias boas, de fatos bons, a gente ainda estava olhando de forma negativa as melhores. Então, a gente deve estar atento aos vieses, e esse é uma forma da gente pensar, né? O viés pessoal, você convive com diferentes pontos de vista e realidades que vão além da sua experiência pessoal, então é super importante você sair, né, da sua bolha ali, entrar em contato com outras coisas. Os dados que você consulta refletem de fato a realidade, às vezes são dados enviesados, isso é uma questão super importante da gente cuidar, porque a gente, né, cada dia mais vai ser e é um mundo gerido por dados. E o viés jornalístico, as notícias que chegam até você despertam emoções positivas ou negativas, e como é que você lida com isso de uma forma que você possa, de fato, o que ele chamou, depois de estudar tantos dados e fatos, ele falou, eu preciso entender o filtro da atenção do dramático, né? Porque ele chegou a essa conclusão que todo o mundo faz o mundo parecer mais dramático do que realmente é. É a forma que a informação chega para a gente. Então, até, né, num feedback, você recebe milhões de elogios, mas você recebe um feedback negativo, aquilo perpetua, e aquele mindset negativo de culpa ou de erro prevalece perante tantas coisas boas. Então, esse mindset do arco dramático que a gente precisa controlar e trabalhar com, né, a favor da gente, e aí ele desenvolveu essa metodologia, além de olhar os fatos, que é em 10 mandamentos, que ele chama os 10 mandamentos para se ater aos fatos e ficar otimista, né? Então, veja onde está a maioria, ao invés de ver os abismos, né? Essa coisa muito polarizada, tem muita gente no meio. Saiba que as notícias negativas são parte do processo, eles nos ajudam a crescer, inclusive, né? Imagina, as linhas não são retas, então nunca tem uma linha reta, a gente vai estar sempre fazendo curvas, e o GPS é para isso, né?
controle o medo de forma consciente, cheque a proporção das notícias, a proporção dos fatos, porque às vezes ele toma uma proporção, né, que não é real. Questione a sua categoria, questione onde você está, entenda o que é que está em jogo. Esteja atento a pequenas mudanças, e essas são importantes. Eu estava dando uma entrevista sobre o Rio e falei da diferença, por exemplo, de andar com cachorro nas ruas do Rio de Janeiro. Ninguém mais deixa cocô de cachorro na rua. Isso é uma pequena mudança que não teve, né, que tem um impacto positivo importante. A gente precisa estar atento às mudanças. Use múltiplas ferramentas para averiguar como você está avaliando o fato. Resista à vontade de encontrar culpados, é do governo, é disso, é do chefe, né? Entenda a sua responsabilidade nisso e dê pequenos passos, porque é importante a gente andar, né? E dar sempre... Uma coisa que a gente falou muito nesse momento é: não se paralise, ande, vamos fazer mais do que qualquer outra coisa. Então, para pensar como você está nesse mindset otimista ou pessimista, a gente trouxe nossos pontos de partida, que o que é diferencial, né, no passado, hoje são premissas. E a gente tem muitas coisas boas, a gente vai trabalhar muito nessas questões do que tem valor. E no Brasil tem tanta coisa de valor e a gente precisa identificar o valor. E isso é uma coisa muito importante. E não só identificar valor, mas também ter esse mindset de resolver e evoluir, né, a partir do que eu posso melhorar. É um mindset otimista. Eu sempre estou evoluindo e isso é fundamental. E por isso que a gente, né, chama a gestão de branding a gestão da performance nessas ondas, em que você tem que ter um bom produto, você tem que colocar as pessoas, a sua marca tem que ter relevância, tem que construir valor sempre, tem que ter conexão emocional, mas e também performar bem no que a gente chama da nova construção, né, do propósito, a visão de mundo, o ecossistema de impacto e o engajamento. Então, essas três ondas, elas acontecem concomitantes e a gente precisa estar sempre atento a elas não param nunca, a gente precisa sempre estar avaliando, porque o mundo está mudando muito rápido, a gente sabe disso. E uma percepção de valor, né, que a gente está trabalhando, e Viviane também muito forte, né, o resultado financeiro para a construção, da forma mais ampla e sistêmica. As organizações que visam apenas o resultado, o bottom line, estão, no final do dia, desperdiçando valor e nem sei se vão, né, conseguir evoluir para esse novo momento. Então, a gente tem dois desafios de construção de valor aqui nessa conversa de hoje, que o primeiro é organizar a casa bagunçada. Como é que você pode organizar a casa? A gente vê muitas organizações ainda precisando de estrutura, de método para a gestão desse intangível ou para a gestão do negócio, né? E fazer a transformação digital, mas sem saber como. Que eficiência não resolve tudo, né? Em um ambiente, não é que ela não seja importante, né? Em um ambiente que desafia tantas previsões como um ano como esse, a eficiência não apenas não nos ajuda, mas também enfraquece ou corrói uma capacidade de adaptação e de reação, e isso a gente está vendo como é importante. Então, eficiência sozinha é dirigir com farol baixo, e aí a Viviane vai começar aqui, que a gente precisa do farol alto e do farol baixo, né? Com essa estratégia para jogar esse jogo que não acaba nunca. A gente nunca ganha o jogo, né, no business, a gente está sempre tentando e nessa evolução constante de se manter relevante. Então, Viviane, me fala um pouco como é que você está vendo isso e o que essa palavra que você tem usado bastante. Boa noite, Ana, boa noite a todos mais uma vez. De fato, não é uma coisa ou outra, né? Não é eficiência ou inovação, por exemplo. Eu brinquei com o farol, né? A gente não pode andar nem só com farol alto, nem só com farol baixo, é preciso ter esse equilíbrio, é preciso do farol baixo e o alto para que a gente tenha uma trajetória de perenidade daquela organização, daquela empresa. Então, eu falo muito nisso, perenidade é a palavra-chave e é um equilíbrio de eficiência, de inovação, de conhecimento, pessoas. Hoje em dia não dá para falar mais em apenas uma dimensão, como foi há muitos anos atrás, né? Exatamente. Então, esse é um desafio que a gente... Perenidade é o nosso, né, o nosso lugar. Então, uma boa gestão se faz com algumas questões aqui, né? E aí a gente falou um pouco disso. O que você fez aqui nessa gestão com tantos clientes internamente?
nesse momento? Olha, Ana, gestão pode fazer uma diferença, eu diria, exponencial numa trajetória de uma organização. Eu acho que nunca é demais a gente falar da capacidade de transformação que uma gestão bem feita tem. Né? E o que eu falo, equilibrando eficiência, eficácia, inovação, conhecimento, pessoas, ou seja, uma visão de fato mais sistêmica e com mais dimensões. Né? Você falou no início da sua fala sobre valor. E hoje em dia a gente está falando de gestão que gera e agrega valor de fato para o que a gente chama dos stakeholders, né? Então, olhar não só para a empresa, não olhar só para o resultado econômico financeiro, hoje em dia é a empresa do E, né? Olhar o resultado econômico financeiro e olhar a sociedade e os seus colaboradores e as pessoas do cliente e o meio ambiente, ou seja, valor, ele precisa ter um conjunto de dimensões e isso faz parte da trajetória de perenidade de uma organização. E uma gestão tem que, primeira coisa, olhar para isso com o farol alto e o farol baixo, ou seja, você vai construindo isso aos poucos. E é fundamental esses elementos que a gente chamou aqui de básicos para uma boa gestão, e a gente vai falar um pouco sobre eles, porque isso vale para uma empresa que está numa trajetória de crescimento. A gente falou de médias empresas e elas têm desafios específicos, né? Porque as médias, elas superaram aquele primeiro momento de serem pequenas e já deram um passo a mais, ainda não têm a escala das grandes, já não estão tão leves quanto as pequenas, então elas têm alguns desafios específicos, e aqui falar de gestão para elas é um bom combustível para que essa trajetória se acelere de uma forma sustentável. Então, a primeira coisa é a gente falar de uma meta que seja mensurável. Por quê, gente? A gente não pode esquecer que meta, ela tem um princípio básico, que é dar ritmo, direção e alinhar a organização. Então, se uma meta é bem definida e bem desdobrada por toda a organização, ela promove alinhamento de esforços numa mesma direção e num ritmo que é desafiador, mas é possível para aquela organização avançar. E falando do farol alto, né, a gente pode já comprovar que inovar é uma forma de você acelerar esse ritmo e de você estar cada vez mais perto, né, da geração de valor que agrega valor para o seu cliente. Né? A gente fala hoje em dia do customer centric, que é indispensável e que já era um tema de muitos anos atrás, mas que não era uma coisa tão prática. Hoje isso precisa estar colocado em prática e a inovação é um caminho, é um veículo para isso, porque você começa a construir o futuro da organização hoje. Né? Você precisa conseguir ser pragmático, você precisa saber onde você quer chegar com essa inovação, porque senão, de fato, o seu farol alto vai queimar. Você vai ficar só no baixo, só no seu dia a dia, só na sua rotina, que precisa estar bem arrumada, porque eu digo também que, quando a gente fala de meta, de rotina, às vezes as pessoas torcem um pouco o nariz e falam, mas isso não é meio antigo? Não, gente, não é não. A sua empresa precisa continuar produzindo produtos confiáveis, né? Você precisa continuar tendo uma boa entrega para o seu cliente enquanto você constrói o seu futuro. Essas coisas precisam ser concomitantes, né? As duas coisas precisam rodar juntas dentro de uma organização que já está no meio da trajetória. Não é aquela que está começando agora que pode inovar e ser, né, até disruptiva ali no seu campo. E, por terceiro fator, mas não em ordem de importância, a gente tem que falar de gestão de pessoas. Gestão de pessoas ganhou, nos últimos tempos, uma relevância, no meu ponto de vista, diferente do que tínhamos antigamente. Por que disso, gente? As pessoas estão hoje um pouco até assustadas, né, com a velocidade com que as inovações estão acontecendo, com que o conhecimento está sendo não só gerado, mas compartilhado. Sempre existiu inovação no mundo, só que a velocidade com que a inovação acontece mudou completamente. Então, acompanhar tudo isso, né, estar em linha com as necessidades que o mercado traz, que os novos comportamentos trazem, requer das pessoas outras competências. Então, para que as pessoas estejam preparadas para essa necessidade de gerar valor, de acompanhar essa era do conhecimento, outras competências são demandadas e aí a gestão de pessoas precisa realmente mudar a forma como lida com isso, porque não são mais aqueles treinamentos tradicionais que vão resolver esse problema de desenvolver essas competências no ritmo que o mundo está pedindo.
Com certeza. E eu chamo isso, né, dos falsos dilemas. Se você não conseguir fazer uma gestão boa do seu negócio no básico, você não vai conseguir crescer, né? E aí é um falso dilema, porque você precisa, é uma premissa super importante. O que você considera que está em evolução para uma boa gestão, né? Quais são os pontos que, e vocês também, com uma consultoria que ajudou tantas empresas né, implementarem essa visão de gestão, a gente estava falando aqui de 4 pontos em que você está avaliando, e isso eu acho que é muito bacana a gente ver as lideranças repensando, né? E a gente botou 4 aqui para a gente falar, né? Então, vamos conversar um pouco sobre esses 4 pontos da evolução da ótica da gestão. Vamos lá, Ana. Eu, na verdade, estou na consultoria há 20 anos, né? E de vez em quando paro para fazer esse balanço que você até nos provocou aqui no início, e vejo que, de fato, as coisas vêm mudando muito, e, claro, puxadas pelo que eu falei, essa era do conhecimento, os novos comportamentos das pessoas, eles demandam as organizações para se alinharem. Primeira coisa, a gente está falando de relações de trabalho. Hoje, as relações de trabalho são diferentes, e principalmente quando a gente faz um paralelo um pouco mais longo, e você fez isso com muita maestria nas primeiras 3 perguntas ali, ou seja, vamos olhar o filme, né? Não vamos olhar só a foto. Quando a gente olha esse filme, essas relações estão bem diferentes. Então, a gente está vendo hoje uma necessidade muito mais forte de reconhecimento, e isso precisa estar em linha com os modelos de remuneração. Então, a gente tem visto muitas empresas, e aqui eu não vou falar só das médias, não, falo também das grandes, né, repensando, rediscutindo como realmente manter num ritmo adequado esse alinhamento entre reconhecimento e remuneração para uma geração, inclusive, que está chegando e já está aí no mercado de trabalho, que quer autonomia, né, que quer inovar, que quer ter realmente uma entrega concreta, né? E que, por outro lado, precisa de constante feedback, precisa de ser reconhecida, precisa de direção. Então, assim, tudo isso está nesse invólucro que eu chamo de relações de trabalho bastante diferentes do que antigamente, quando você tinha relações hierárquicas, né, relações, vamos lá, unidirecionais, que hoje são muito diferentes. Hoje elas são multidirecionais. As pessoas de uma área se relacionam com várias outras das áreas e com muita gente de fora da empresa. A gente falava isso há pouco, que uma das coisas legais que está acontecendo nessa era da hiperconectividade é que a gente fala com muito mais gente, sobre muito mais temas, e isso é muito enriquecedor, isso gera muito conhecimento, mas a empresa precisa estar preparada para lidar com isso, né? Sim, sim. Um segundo aspecto é o que a gente fala, que eu falei um pouco antes. Desculpa. Não, só essa questão do agora, então, né, home office, todo mundo, cada um, isso ainda, né, ficou mais, essas relações de trabalho ainda estão mais desafiadoras esse ano. Estão mais desafiadoras, e aquilo de, a gente falava, né, como é que você promove a interação, a cooperação nesses modelos e ainda assim consegue dar oportunidades para todos, reconhecer aqueles que têm mérito, né? Eu, particularmente, sou muito a favor de meritocracia, e muita gente pergunta assim, mas será que meritocracia hoje em dia é algo questionado, né? Será que, por exemplo, não vai contra a diversidade? Já ouvimos questões como essas, e no nosso ponto de vista, essas coisas podem perfeitamente serem alinhadas, mas realmente a gente precisa repensar isso, porque aquela relação unidirecional, vertical, hierárquica, ela está perdendo espaço em largos passos, né? Um outro ponto que a gente também não pode deixar de falar, e eu antecipei aqui até no nossa abertura aqui anterior, é que a gente precisa desse equilíbrio, né? Você precisa continuar produzindo, entregando produtos ou serviços confiáveis, né? Entregando aquilo que você promete, ou seja, você está ali rodando o seu dia a dia, ao mesmo tempo em que você tem que inovar. E eu sei que isso é um grande desafio para todos os gestores. A gente, na Falcone, vem passando por essa transformação muito forte nos últimos 3 anos, e a gente também sente isso. Como que a gente consegue continuar, né, na nossa operação confiável, que entrega o que promete e que também consegue construir o futuro, ou seja, você opera o presente e constrói o futuro também no presente. Então, você ter esses dois que eu chamo dos faróis, né, o farol alto e o baixo, equilibrar o curto e o longo prazo, isso é fundamental. E agora a gente passou por um período, por exemplo, de repriorizações, né?
a gente passou por repriorizações, por exemplo, de investimentos, né, muitas empresas acelerando coisas que estavam com uma velocidade, às vezes, um pouco mais lentas, colocando ali num parking lot outras iniciativas, mas sempre a gente tem que ter em mente que não pode deixar o longo prazo para depois, você tem que começar a construí-lo já, porque senão no ano que vem você não tem uma etapa mais pronta, você não tem uma solução, né, mais inovadora para o seu cliente, e aí você fica para trás. Outra questão que também tem relação com tudo isso é a questão de ecossistemas, né? Eu acredito muito nas questões de trabalhar em rede, acho que isso hoje, que a gente lia, né, vamos falar, em bibliografias há 10 anos atrás, hoje é uma realidade. Nós trabalhamos em rede, desenvolvemos soluções integradas com mais de 300 parceiros na Falconi, e muitas empresas fazem isso, porque acho que a gente tem que partir de uma premissa que nesse tempo, nessa era de conhecimento, ela é fundamental. A gente, claro, sempre está buscando desenvolver conhecimento, adquirir conhecimento, mas sempre vai existir, nessa era do conhecimento, muito mais conhecimento fora da nossa própria organização do que dentro. Então, a melhor forma é a gente construir relações, né, onde esses conhecimentos estão, onde a inovação está, e fazer parcerias, né, e realmente trabalhar em conjunto a 4 mãos, porque você vai chegar numa solução mais inovadora, ou seja, esses ecossistemas são meios que fomentam com muita ênfase a inovação, e também a gente tem que reconhecer que essas relações que a gente estava falando aqui mesmo de trabalho, hoje elas estão muito além dos muros da própria empresa. Isso extrapola, né? Cada um participa de vários grupos de discussão, está nas redes sociais, está em redes de assuntos que lhe interessam, que desenvolvem alguma pesquisa, enfim. Hoje as nossas relações elas vão muito além da empresa, e isso é muito saudável, e a gente pode sim trabalhar e crescer muito juntos com esse ecossistema. Sim. E o quarto tema, eu acho que, né, eu adiantei também quando eu falei sobre pessoas e os desafios que a gestão de pessoas vem passando aí nos últimos tempos, a gente tem que destacar dentro da gestão de pessoas a questão do human skills. Como eu falei, os treinamentos daquele modelo antigo, naquele formato mais padrão, né, que você colocava todo mundo dentro de uma sala, todo mundo ia ter o mesmo conteúdo, sem considerar, por exemplo, o seu ponto de partida, né, o que você tem de bagagem, onde você quer chegar, onde que a empresa pode, né, usufruir junto com você desse conhecimento. Se você não considera isso hoje, isso está muito difícil de avançar. E quando a gente fala, então, de human skills e não só dos hard skills, aí os gaps são maiores ainda. Lá atrás você falou de solução de problemas, Ana, e solução de problemas é uma das competências, por exemplo, que o Fórum Econômico Mundial sempre tem ranqueado nos últimos anos entre as top 5, que são as mais relevantes para o trabalho do futuro. Né? A gente falou de solução de problemas, mas tem outras também, como criatividade, capacidade de inovar, empatia, ter pensamento crítico. A gente trabalha muito em cima disso hoje em dia com gestão de pessoas, né, voltada para as competências que são necessárias para o trabalho do futuro, e a gente acompanha muito isso pelo Fórum Econômico Mundial, mas isso trata basicamente de human skills, e para você desenvolver human skills, não dá para você colocar todo mundo numa sala de treinamento padrão, né? Você precisa saber em que ponto a pessoa está, onde ela precisa chegar, medir esse gap, oferecer para ela trilhas individuais para que esse desenvolvimento seja interessante para o indivíduo e para a organização. E outra coisa, né? Hoje em dia a gente está falando de desenvolvimento de competências, os formatos que aprendizado de adultos requer. Hoje em dia você tem que realmente fazer um estudo profundo disso. Na Falconi a gente hoje conta, por exemplo, com a FIRST, que é a Falconi Road of Skills and Talents, em que a gente foi pesquisar no mundo quais são os melhores meios de aprendizado do adulto. Porque por que você, por exemplo, se engaja com uma série no Netflix e não tem muita paciência para ver um curso online? Né? Tem uma diferença. Por que um te engaja e o outro não? Porque são instrumentos diferentes e com alguns objetivos diferentes, e que para o aprendizado você precisa de outro formato. Então, isso hoje em dia é muito importante, porque senão as pessoas não vão estar preparadas para inovar, para conseguir dar conta de equilibrar a rotina e a inovação, de estar nessas novas relações de trabalho e de compartilhar conhecimento, desenvolvimento
dentro dessas redes do ecossistema. Como é que você vê estou vendo aqui as perguntas, como é que você, vou até tirar para a gente conversar sem como é que você vê essa diferença aí quando a gente fala de OKR, né? Então, a tecnologia, né? Google, trouxemos para a gente toda uma nova forma de gerir empresas. Como é que você vê metas e OKRs, essas metas, essa gestão com essa nova forma de gestão das empresas que a gente está falando tanto hoje em dia? Olha, Ana, eu vejo um ponto comum muito interessante, e nós temos feito desdobramento de metas com esse objetivo do OKR, que é chave. Você tem que ter um propósito muito claro. E se a gente falava de geração de valor lá atrás, a gente tem que ter para cada empresa, para você engajar as pessoas, para você ter realmente direção, a gente tem que falar de propósito. Isso é o que engaja as pessoas hoje em dia. E isso é o cerne do OKR e precisa ser também de um desdobramento de metas. Então, a partir daquele valor que você quer gerar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de dentro de casa, né? Nosso propósito é desenvolvimento da sociedade, é impactar positivamente a sociedade por meio de pessoas, gestão com tecnologia. Como é que eu desdobro isso para dentro de casa? Então, a partir desse propósito, eu posso estabelecer métricas específicas, que são as nossas metas, que no OKR são os Ks, né? Que são os Key Results, ou seja, existe uma correspondência aí muito clara, e você vai desdobrando isso. Uma questão que no OKR às vezes fica um pouco falha é a questão da suficiência para aquelas métricas. Então, por exemplo, para eu, que sou o CEO de uma companhia, por exemplo, chegar naquele grande propósito, naquele objetivo que seja inspirador para as pessoas, eu preciso de uma série de ações, eu preciso de uma série de métricas serem alcançadas. Essas métricas precisam ser suficientes. Num desdobramento de metas, a gente consegue garantir essa suficiência a partir daquele propósito, daquele objetivo inspirador. O OKR nem sempre consegue garantir essa suficiência, mas eu acho que hoje em dia, a grande diferença, por exemplo, de um desdobramento de metas que nós fazíamos há uma década atrás, hoje, com o que a gente faz, é que a gente desdobra o valor e o propósito que precisam ser alcançados. Então, você precisa gerar essa mobilização e esse alinhamento em cima de propósito. E isso é comum com o OKR. Esse aqui eu acho que é a nossa, onde que a gente se encontra ali, né? Quando a gente vê o propósito como esse é o ponto comum. O ponto comum de grande geração de valor, eu acho que esse aqui é o nosso ponto. Como é que você está vendo os grupos, as organizações? A gente vê ainda muitas organizações que são extremamente, que a gente vai chamar, né, das mais tradicionais, que têm organizações de silo, não tem ainda uma visão integrada do cliente, para uma organização agile. Como é que você vê isso, que realmente coloca o cliente no centro e trabalha com essa jornada do cliente, e não com entregas de produto? Esse é um grande desafio que a gente vê muito nas empresas ainda, sofrendo, né, para se transformar em organizações ágeis. É muito diferente, Ana, por exemplo, quando a gente compara uma organização que a gente chama de nato digital, é aquela que nasceu já desta forma, né, com aquela que já existia, ou já é, muitas vezes, né, de muitas décadas, que vem de outros estilos de gestão, de administração, e que precisa se adaptar. Então, acho que a primeira palavra que a gente precisa deixar bem marcado aqui é que há uma necessidade premente de adaptação. O cliente está mudando muito rápido, né? A gente falou aqui muito de comportamentos, a gente está numa evolução muito ágil. E então a empresa também precisa conseguir se adaptar para acompanhar essa velocidade. Essa adaptação, em geral, ela passa pelo que a gente chama de transformação digital. Agora, transformação digital virou uma palavra da moda e a gente precisa desmistificar um pouco as questões, porque isso passa, não é só, por exemplo, pela adoção de uma metodologia agile em alguns pontos da empresa, não passa apenas por ter alguns squads espalhados pela empresa, mas principalmente de que tudo isso converse com a estratégia e com o modelo de negócio da empresa. Então, não adianta, a gente já teve situação de o cliente falar, não, eu já fiz a minha transformação digital, eu já tenho aqui dezenas de squads. Aí a gente pergunta para ele, legal, mas quais são os benefícios que isso está trazendo concretamente para o seu negócio? Como é que você mensura essa transformação digital? Né? Exato. Então, assim, a gente precisa de entender como que isso permeia o modelo de negócio, a estratégia e a execução. Na execução, o Agile é super útil,
porque você gera a possibilidade de que o aprendizado seja muito mais rápido. Então, a recorrência dos ciclos de feedback faz com que você gere pequenos resultados com muito mais rapidez e aprenda com eles. Então, a sua assertividade e, inclusive, otimização do uso de recursos é muito melhor. Mas isso precisa ter, assim, digamos, uma orientação estratégica adequada, porque senão fica assim, como se fosse, ó, estou aqui no checklist, eu tenho squads, eu tenho agile. E quando vai ver, não está trazendo benefício concreto e pragmático para a empresa. Tem que medir, né? Tem que medir, tem que ver se está realmente evoluindo a performance. Isso a gente fala muito. É uma estratégia, né, que você itera toda hora, você vê se ela está certa, mas você tem que saber onde vai chegar. Você vai corrigindo um pouquinho o rumo, mas a direção tem que estar clara. Tem que estar clara. Isso a gente vê também. Não adianta só porque todo mundo está fazendo, você sair fazendo sem pensar o que vai. O que você diz de... Me dá uma mensagem para médias empresas crescerem. Assim, o que é a chave de uma coisa que você queria deixar de mensagem aqui para as empresas? Ana, eu talvez possa até ser um pouquinho mais extensa aqui, porque médias empresas, como eu falei, ela tem desafios especiais, né? Elas já não têm aquela estrutura tão enxuta das pequenas e não estão na escala das grandes. Eu poderia talvez sintetizar 3 temas que as empresas médias podem investir esforço e aprimorar. Primeiro, você usou uma figura marcante, arrumar a casa. O que a gente chama de arrumar a casa? Estabeleça alguns pontos mínimos da gestão. Tenha métricas adequadas, tenha metas adequadas, né? Faça, de fato, uma execução bem feita em cima dessas metas, um bom planejamento, ou seja, faça o mínimo, faça uma gestão de pessoas, né? Então, ou seja, põe a casa arrumada, coloca o básico, ganhe um nível mínimo de maturidade nessa gestão. Isso vai fazer uma diferença enorme nos resultados da empresa, porque você, primeiro, você tira do empreendedor aquele peso de ter que controlar todas as funções, porque, em geral, o empreendedor ele é sobrecarregado, né? Porque ele toca tudo e ele fica sobrecarregado. Na medida em que você começa a definir quem faz o quê, coloca as metas, que deixa claro para as pessoas a expectativa que a empresa tem com elas, a delegação fica mais fácil e você começa a ter um empreendedor que olha para o farol alto, que começa realmente a se dedicar um pouco para pensar a estratégia da empresa e não fica só tocando ali o dia a dia e a operação da empresa. Então, esse é um ponto, arrumar a casa. Segunda coisa que eu acho que eu vejo as empresas médias precisando de investir esforço é a questão de cultura. Como eu falei, às vezes, é aquele empreendedor que ainda toca tudo no dia a dia e ele precisa transmitir para a empresa uma cultura que vai ajudar a empresa a se perenizar em cima dos seus valores. Ou seja, se o empreendedor, né, consegue, para aqueles grupos mais próximos dele, transmitir essa cultura, ele precisa ter um esforço de disseminar essa cultura, né, deixar a prática e os comportamentos sobre os valores uma coisa real e não um papel pregado na parede. Então, cultura é uma coisa que, se você ler, por exemplo, tudo que se faz de pesquisa sobre o que mais dificulta a transformação digital, cultura é o fator-chave. Né? Processos e tecnologia são outros 2 fatores e que perdem para a cultura. Então, vale a pena, de fato, investir um pouco de esforço em cultura. E, por fim, o terceiro tem uma questão relacionada à governança. Porque essa trajetória das empresas médias, ela, em geral, levou algum tempo. Então, às vezes, por exemplo, ela ainda não tem um conselho formado, ou mesmo que seja um conselho consultivo, as decisões são tomadas quase sempre apenas pelo empreendedor, e você tomar decisões, você vai ganhando mais complexidade, tomar essas decisões de forma solitária é difícil, o risco é maior, então, às vezes, você constituir, né, uma estrutura de um conselho de administração ou um conselho consultivo pode ser muito interessante para te ajudar a traçar a estratégia da empresa e avaliar como que essa estratégia está sendo colocada em prática, se é realmente o que a empresa precisa. E também tem o tema de sucessão. Dentro do tema de governança, além da solidão do empreendedor, que um conselho pode ser muito, de um apoio muito importante para ele, o tema de sucessão em médias empresas, ele é presente, porque às vezes é uma geração que já está, né, em vias de passar o bastão para outra,
e cuidar de que essa sucessão seja bem preparada, não só das pessoas que vão suceder serem bem preparadas, ou vai haver uma profissionalização daquela liderança, mas que isso seja um processo bem organizado para que a empresa se perenize, porque a gente já assistiu também empresas que tinham, né, um bom produto, boas competências, mas a governança quase destrói a empresa. Então, vira ali, né, um nível de atrito interno tão grande, a tomada de decisão fica tão difícil que coloca em risco a vida da empresa. Então, eu destacaria esses 3 temas, Ana. E é fundamental, de fato, para crescer, e tem que crescer, né? O negócio que não cresce, você precisa olhar e ver o que não está bom, porque crescer é fundamental no negócio. O Lucas entrou aqui, o Lucas vai... Voltei aqui. Voltou para a gente ver as perguntas. Isso. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Alguns pontos vocês acabaram falando já, né? Mas acho que vale a pena retomar até para a gente continuar essa conversa aí que tá legal, né? A primeira um pouco talvez mais esbarra naquela fronteira pessoal e profissional, né? Quais são as habilidades humanas que vocês mais valorizam e buscam para os times de vocês? E quando a gente ouve habilidades humanas, né? Esse human skills é um guarda-chuva tão grande. E como é que vocês veem isso? Bom, a gente acredita muito, Lucas, pelo menos aqui, né, no nosso campo da Falcone, naquelas competências, como eu falei, que são as competências do trabalho do futuro. Então, a gente quer pessoas que estejam interessadas em inovar, né, que sejam curiosas e sejam dispostas a resolver problemas, que estejam aptas, ou pelo menos a se desenvolverem em habilidades de negociação, de persuasão, porque hoje em dia essas habilidades emocionais, elas são decisivas. Né? Você conseguir realmente construção em colaboração depende muito de habilidades emocionais. Então, passa muito por isso, né? Criatividade, como a gente citou, enfim, são 10 as competências que são anualmente priorizadas. Eu falei muito das que ficam sempre dentre as 5 top, porque eles ranqueiam, né? O Fórum Mundial ranqueia as 10, a gente faz um acompanhamento ano a ano, eu acabei falando mais das que estão sempre nos top 5. Mas elas são muito ligadas a habilidades emocionais também. Pessoas que conseguem realmente se relacionar bem, né, que têm uma inteligência emocional construtiva, ou seja, que conseguem ajudar, colaborar, serem criativas, encarem os problemas como uma grande oportunidade. O professor Falcone, nosso fundador, ele nos inspira num aspecto. Ele sempre nos provocou falando uma coisa: não tenham medo do desconhecido. E isso é muito verdade, porque quando você vai inovar e vai resolver problema, se você tem medo do desconhecido, você realmente fica limitado. Né? Encare um problema como uma forma de você gerar conhecimento, de você se desenvolver. Talvez vai doer um pouco, sim, porque desafio dá um frio na barriga, né? Você vai errar, você vai acertar, mas você vai crescer. E eu acho que essa ânsia, né, essa necessidade que o ser humano tem de se realizar, de uma autorrealização, ela passa por aprender. Né? Quem não aprende um pouquinho todo dia, desperdiçou o seu dia. Né? Então, tem que aprender todo dia um pouquinho e enfrentar o desconhecido com otimismo. Exato, com certeza. Uma coisa que me marcou muito na minha carreira, que eu tinha, né, tenho empresa há 27 anos, foi quando eu resolvi aprender, fui para Harvard fazer um curso, e como mudou a minha vida, aprender skills técnicos também de gestão, né? De liderança, de olhar um balanço, minha formação é designer, e me fez uma outra líder e realmente sair da visão de empreendedora para CEO. São papéis muito diferentes, né? A CEO e a empreendedora, tem uma hora que você tem que evoluir o seu papel, né, para ser uma CEO e não ficar só como aquela empreendedora que tem muita energia. Então, é uma transição de aprendizado muito profunda e muito importante. Né? Então, acho que e quem faz essa transição, Ana, são as empresas que realmente perseveram. Quem consegue fazer a transição só do empreender para o empreender e gerir, faz a transição e persevera, e você consegue perenizar os negócios. E por isso que a gente está falando de gerir valor. Né? Gerir valor é exatamente essa constante olhar, né, do que impulsiona, né, o detrator e o que pode acelerar. E medo é aquela frase do Churchill, né? A única coisa que eu tenho medo é do medo mesmo, porque senão medo paralisa. Paralisa, né? Medo paralisa. Essa é a nossa mensagem aqui. O que mais, Lucas, que você tem? Tem uma pergunta aqui do Vitor, que veio aqui para a nossa sala do Zoom. Né? O Vitor está perguntando como uma média empresa
pode conciliar a criação de todos os conselhos com os custos envolvidos nisso, pois normalmente as médias empresas elas trabalham com uma margem de lucro muito apertada. Então, qual é a sua visão sobre isso? Como eu comentei, pode ser até um conselho consultivo, né? Inclusive tem pessoas, executivos que estão em transição de momento de vida e que às vezes topam até fazer um trabalho para ajudar a empresa, porque ele quer se formar também como conselheiro. Então, assim, você tem que, claro, contratar esses conselheiros de acordo com a sua realidade, né? Monte um conselho de acordo com a sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pagar para um conselheiro o que uma grande empresa paga. Não é essa a realidade, né? Você vai pagar de acordo com o que é a sua realidade. E tem, inclusive, conselheiros que estão sendo formados em vários ótimos cursos que a gente tem aqui no Brasil e que se interessam em trabalhar para a empresa custos muito baixos, alguns até por algum período pro bono, para que eles tenham essa experiência de viver o lado de lá, né? O lado que eles estavam de um lado do balcão e vão mudar para o outro. Então, eu particularmente, inclusive, faço parte de um grupo que é o de Conselheiros Trends Innovation, e que eu tenho vários colegas que estão, assim, doidos para ajudar muitas empresas, foram executivos de grandes empresas por longa vida, e estão aí agora migrando para as funções de conselheiro. Então, o custo de um conselho, o que eu iria dizer por fim, Lucas? Ele se paga muito. Monte um conselho bom e ele vai ter um valor estratégico para a sua empresa muito superior ao que você paga ali naquele prolabore, ou seja, é muito valioso ter um bom conselho para te ajudar na tomada de decisão estratégica, para não deixar você só com o farol baixo. E tem uma coisa que você falou que eu acho que a gente precisa fazer mais, é esse coach entre, né? Pedir ajuda, trocar ideias. Eu acho que o Brasil faz pouco isso. Acho que São Paulo faz bastante, mas o quanto a gente puder pedir e ajudar a gente em termos de coach mesmo, pessoas que saíram de grandes empresas, porque está todo mundo, né, querendo ter um propósito muito claro e pode colaborar muito. Então, achei mega relevante essa Se ajudar, né, Ana? Acho que trocar experiências também é muito rico. Todo mundo tem um propósito, os executivos têm uma vida incrível, experiências incríveis, e abrir essas conversas, tanto para os jovens, eu falo muito, jovem, vai conversar, vai fazer, né? Tem aquele livro, Nunca Almoce Sozinho, vai sempre buscar o seu network, e quando você pede algo, a pessoa também se sente lisonjeada, né? E vira uma troca, né? É uma troca, e é tão rica. Eu acho que a troca aqui, eu acho que é uma coisa que a gente vai levar esse ano, vai ser essa troca. Sim. Acho isso muito importante. Tem um livro da Amanda Palmer, uma artista também, que já vai por um outro lado, né? Que é sobre a arte de pedir. E falando sobre essas questões de colaboração, crowdfunding, crowdsourcing, o quanto é importante nesse contexto, né? Tem mais uma pergunta que eu acho que a gente pode usar como final aqui, porque de alguma maneira ela acaba encapsulando várias outras. Né? A Amanda está perguntando, ela fala que já foi do time Falcone e a cultura da empresa mudou a visão de negócios dela, e ela gostaria de fazer uma pergunta, que é: qual dica de gestão você daria para uma startup que cresce de forma acelerada? Olha, essa pergunta é fantástica, porque me dá aqui uma brecha para a gente falar algumas coisas. A gente, inclusive, tem alguns clientes que são, né, growth economy, ou seja, empresas que estão crescendo exponencialmente, que nasceram, às vezes, já nato digitais. E aí, o que eles mais nos pedem ajuda é arrumar a casa. Engraçado que as competências, por exemplo, de inovação, né, de geração de conhecimento, isso eles têm já muito bem estabelecidos. A cultura está apropriada para isso, fomenta isso, mas às vezes o ruído que isso gera, porque a casa não está arrumada no básico, e aí claro que eu falo básico, por quê? Porque eu não posso engessar uma empresa dessa, eu tenho que colocar o mínimo necessário para que aquela empresa tenha garantia de que a sua execução está indo na direção que a sua estratégia está ditando. Então, colocar um mínimo de gestão vai trazer para essa empresa uma velocidade ainda maior. Isso que as pessoas... Inclusive, nós temos muitos ex-consultores que estão em startups hoje em dia, e o que eles nos dão de feedback, às vezes a gente troca aí figurinhas, eles dizem, aqui a gente tem muita chance de inovar, de criar coisas, de propor autonomia, mas é muito bagunçado. E essa bagunça gera perda de valor. Então, se você arruma um pouquinho a casa... Energia, né? Perda de energia, porque um está fazendo uma coisa que o outro está também, tem uma sobreposição, às vezes essas coisas não estão bem alinhadas, ou seja, coloca o mínimo de arrumar a casa em termos de gestão, que essa velocidade vai ser ainda maior, a economia de growth vai ser ainda mais exponencial.
que a gente está chamando das organizações evolutivas, né? Que tem gestão de valor de fato, e tem inovação, e tem uma cultura, né, de colaboração. A Laje está trabalhando muito com isso também, né? De como é que a gente pode criar um mínimo de estrutura para que a coisa isso aí. de É o verdade. mínimo. Assim, ela tem que ser leve, porque a empresa ela muda muito, né? Tem um grau de incerteza grande, então os instrumentos de gestão eles têm que ser preparados para esse nível de incerteza, eles têm que ser realmente muito ágeis. Por exemplo, às vezes o que a gente ajuda uma empresa desse tipo a formatar para a sua gestão, claro que não é o mesmo que eu coloco numa empresa de economia tradicional. As necessidades são diferentes. Mas existe a necessidade de ter um mínimo de estrutura, como a Ana falou, porque senão você perde valor no meio do caminho. Perde valor e não fura a onda do crescimento, né? Que também e às vezes com uma tecnologia espetacular, com um produto super inovador, e às vezes fica ali dando uma patinada, porque falta um pouquinho de gestão. Bate a cabeça muito também, né? É fundamental. Sem dúvida. A gestão de marca entra nisso também, a gestão do branding entra muito nisso também, né? Muitas começam com um branding errado, né? Com uma gestão que não pensa sobre qual é o futuro, e depois tem que refazer tudo ali na frente. Então, quanto mais você pensar estrategicamente, acho que o crescimento vai ser muito mais palpável, a geração de valor é muito mais concreta, né? O que mais? Estamos fechando aqui, Lucas, você... Sim, a gente está 1 hora aí já, né? No horário do nosso papo, a conversa está ótima. Mas queria convidar você, Ana, para chamar a gente para o nosso check-out. Vamos fazer um check-out. Vou fazer aqui. O nosso check-out tem sido para a gente pensar sobre essas coisas boas. Então, a gente faz um check-out também depois dessas perguntas e tanta conversa interessante e importante, né? E aí a gente está falando de uma coisa que é importante para o Brasil, né? E a gente está trazendo essa visão do que, se o Brasil fosse uma marca, qual seria o seu maior valor? E aí, Viviane, te convidando a fazer isso, porque vocês até trabalham muito com o governo, né? De certa forma, estruturando esse valor, e como é difícil se estruturar esse valor. Então, a gente vai fazer esse exercício aqui com quem está nos vendo, o que seria o maior valor de uma marca no Brasil. E é o mesmo check-out que a gente faz, de botar o QR Code, que a gente está fazendo em todos os nossos 4 encontros. O que você, nesses anos todos trabalhando com tantas grandes empresas, o que a gente tem? Eu, Ana, se fosse dar aqui só a minha opinião pessoal, né? Pode botar aí, enquanto o pessoal vota e responde aí pelo QR Code, eu acho que a gente no Brasil tem 2 coisas que a gente precisa valorizar muito, que nos marcam. Uma é a criatividade, né? O brasileiro é criativo. Sim. E acho que a gente tem que extrair mais disso. E outra é a resiliência. Então, acho que são 2 características que nos credenciam, como você falou, numa visão otimista, para esse futuro. Sim, vou compartilhar a minha tela aqui. E a gente está somando nesse check-out com o check-out da semana passada. Então, a gente vai ter os 4 momentos aí do tipo insights aqui que está aparecendo mais. Parece que criatividade está ganhando já desde a marca central do Brasil. Está aparecendo algumas coisas novas, simpatia. Energia, né? Alegria, bacana. Eu acho que a gente é um país que tem, né, empatia, tem essa energia alta do afeto, né? É um país humano. Isso a gente precisa valorizar mais, né? Eu acho que, até olhando, né, globalmente todos esses países, a gente tem coisas muito boas e muito evoluídas também, né? Então, a gente precisa dar esse valor e combinar que valores o Brasil tem, né? Como a gente ainda precisa falar mais de valores, assim, como sociedade, né? O que nos traz junto, que é a nossa amálgama de cultura. Então, estamos aí, criatividade, empatia, coragem, diversidade, otimismo. Muito bom, muito bom. E vamos lá, né? Temos muito o que fazer, tem muitas organizações incríveis no Brasil, cada dia mais a gente está trabalhando com clientes maravilhosos, pelo Brasil afora também, né? Que a gente vê que tem tanta coisa acontecendo, tantas empresas, tantos empreendedores de valor, e precisam aí essa ajuda de trazer mais método e gestão. Eu mega acredito nisso e sou pessoalmente uma fã de gestão. Acho que se a gente não tiver isso, a gente realmente
deixa a torneira aberta, né? E são coisas absolutamente importantes. O nosso próximo encontro vai ser com a Ana Fontes, minha parceira aqui como Mulher Alfa. Ela, né, trabalha muito com empreendedorismo de mulheres, na rede de mulheres empreendedoras. Então, a gente vai falar de um outro ponto de vista, mas muito também falando de ecossistema, né, de ajuda, de gestão de pequenas empresas, dos empreendedores e como é que eles fazem essa transição de empreendedores para gestores, né, para sair do pequeno para o grande, que eu acho que é o grande desafio. Então, queria agradecer, Viviane, pela nossa troca, pela sua experiência aí de estar ajudando tantos clientes incríveis e pela nossa parceria também, né? A gente teve esse ano, trabalhou com vocês num projeto muito legal, de pequenas e médias, que vocês também estão trabalhando, né? Vocês estão abrindo muito ecossistema, então foi aí que a gente se conheceu, então é um prazer tê-la como parceira e também, de certa forma, como cliente. Bom, Ana, Lucas, muito obrigada pelo convite, foi extremamente prazeroso para mim estar aqui com vocês, e de fato, obrigada também pela parceria, né? Construímos aí juntos uma marca MIDI, que é a nossa solução específica para médias empresas. Obrigada por terem feito esse trabalho conosco com tanto carinho. É um prazer. Vamos juntos aí e que a gente tenha um ano de 2021 maravilhoso. Com otimismo e correndo atrás das oportunidades, né? Exatamente. Otimismo, criatividade e coragem. Vamos lá. Vamos lá. Muito Obrigado, Ana. Obrigado, Viviane. Foi muito legal a conversa. Pena que passa tão rápido. Como a Ana falou, então, quarta-feira, às 19 horas, a gente vai estar com a Ana Fontes. Quem não se inscreveu ainda e está acompanhando a gente, entra no anacouto.com.br para poder se inscrever e receber os nossos e-mails a tempo e se preparar e estar aqui com a gente ao vivo, mandando perguntas e participando. Então, até a próxima quarta-feira para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.